O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Primeira leitura da missa de hoje, tirada do livro de Sofonias. Essa belíssima leitura, no versículo 16, diz assim: Sofonias, capítulo 3, versículo 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva. Ele exultará de alegria por ti, movido por amor. Exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. É palavra de Deus para todos nós nesse advento, nessa novena de Natal, nesses tempos que nós estamos vivendo, tempos de trevas, tempos de confusão, tempos de dúvida, tempos de incerteza, tempos de inversão de valores, tempos de heresias, de mentiras, de meias verdades. Mas Deus não muda. Como diz a carta aos Hebreus, Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. A Igreja é una, santa, católica e apostólica, ontem, hoje e sempre. O Espírito Santo jamais abandonou e abandonará a Igreja, ontem, hoje e sempre. Por isso, não temas. Não temas, Sião, não temas, Santa Igreja Católica, não temas. Não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não nos abandona. Emanuel significa Deus conosco, conosco. E todos nós, desde a criancinha que foi batizado agora, há alguns minutos, até o mais alto grau da hierarquia eclesiástica, todos nós somos servos inúteis. Todos nós somos
amados por Deus, e Deus quer servir de cada um de nós, com os nossos dons e os nossos talentos, desde que nós acolhamos a obediência da fé, como diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 16, a santíssima obediência da fé. Nós trabalhamos para Jesus Cristo enquanto nós acolhemos a revelação e transmitimos a revelação. O dia que a gente negar a fé católica, que é o nosso maior patrimônio, e ficar inventando asneiras, nós já não servimos mais para Deus. Que isso, padre? Sim, está escrito em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, e depois repete na carta aos Gálatas, repete de novo em Romanos, em Hebreus. O justo viverá pela fé, mas se ele desfalecer, já não servirá mais para nada. O importante, meus irmãos, é a perseverança final, porque começar bem todo mundo começa. Quero ver terminar bem. São José Maria Escrivá diz assim: começar é para muitos, terminar é para os santos, perseverar é para os santos. Por isso que Jesus deixou muito claro em Mateus 24, versículo 13: todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Se Pedro, que negou Jesus 3 vezes, não se arrependesse, ele ia para o caminho de Judas, ele iria se tornar também um filho da perdição. Mas Pedro se arrependeu, Nossa Senhora intercedeu por ele, São João certamente intercedeu por ele, os santos anjos de Deus, os patriarcas intercederam por ele, e Pedro se arrependeu e voltou aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo com lágrimas, a ponto dos biógrafos de São Pedro dizer que a face de São Pedro, o rosto dele, tinha 2 cavidades dos 2 lados, o tanto que São Pedro chorava amargamente a negação que ele teve a nosso Senhor. Em Lucas 22, 32 está escrito: Simão, Simão, Satanás pediu permissão para te aniquilar, como faz com o trigo, mas eu orei por ti, para que uma vez convertido, confirme os teus irmãos na fé revelada, na fé do coração de Jesus, na fé dos santos mandamentos. Vamos rezar pelo Papa Francisco, vamos unir as nossas preces ao coração de Jesus, bom pastor, coração de Jesus que chamou os apóstolos, o coração de Jesus que amou os apóstolos, o coração de Jesus que ensinou os apóstolos, e que no momento de fraqueza dos apóstolos, a misericórdia do coração de Jesus estava lá para sustentá-los. Quando Judas se aproximou de Jesus para traí-lo com um beijo, trair com um beijo. O beijo para o judeu é muito sagrado. O beijo significa um comprometimento total com a pessoa na cultura judaica. Significa intimidade, amizade, entrega, confiança. E quando Judas vem trair Jesus no horto, Jesus olha para ele e diz: amigo, para que vieste? Olha como que Jesus trata o seu traidor, aquele que apostatou, que se tornou o patriarca de todos os apóstatas, que foi para o caminho da perdição livremente porque quis, porque a misericórdia nunca abandonou Judas e não abandonou ninguém que está no inferno. Aqueles que foram para o caminho da perdição foram porque quiseram. Quem deu as costas para a misericórdia foram os réprobos. Jamais Deus quer condenar a pior atitude do mundo. Deus está ali pronto para perdoar. Só que o pecado, ele tem um efeito psicológico muito forte na vida do pecador e faz com que a cabeça dele fique confusa e os demônios se aproximam, como aconteceu naquele filme da Paixão de Cristo.
Você vê que depois que Judas vendeu Jesus por 30 moedas, o quanto que aquele homem ficou confuso, perturbado. E ali a cinematografia nos coloca aquelas crianças com as faces deformadas, né? Querendo morder Judas, destruir Judas. É assim que é o remorso da consciência. A consciência, quando ela nega Deus, quando ela trai Deus, aquilo vai destruindo a pessoa por dentro. Isso é muito sério, meus irmãos. Então nós devemos rezar pelo Papa Francisco nesses tempos de confusão, porque São Pedro passou por provações. Os papas, ao longo da história, eles passam por provações, e nós devemos rezar. Nós não somos sede-vacantistas. O que é isso, padre? Sede-vacantista é uma corrente herética que diz que depois do Papa Pio XII já não existe mais papas, né? Que João 23 não foi papa, que Paulo VI não foi papa, que João Paulo I não foi papa, João Paulo II não foi papa, Bento XVI não foi papa, e o Papa Francisco não é papa. É um monte de hereges, porque o Concílio Vaticano II é só um monte de heresias, e afastou da igreja, afastou da tradição, e etc. Isso está crescendo, e as pessoas estão ficando confusas com isso. E por outro lado, a gente vê uma falsa igreja, um falso magistério, ensinando asneiras, ensinando heresias, e muitas pessoas confusas, uma confusão absurda. Então, meus queridos, o que nós devemos fazer? Nós devemos rezar. A irmã Lúcia, que recebeu a maior visita do céu desses últimos tempos, a aparição de Fátima, Deus falou para a irmã Lúcia, Deus falou através de Nossa Senhora, que a igreja ia passar por esta grande provação. Provação é provação, provação é dificuldade, provação é você andar ali na navalha, onde você pode cair e se perder. Não é brincadeira não. E a irmã Lúcia disse que os remédios para esses tempos seriam uma forte devoção ao coração imaculado de Maria e o Sacratíssimo Rosário. Os dois últimos remédios que Deus estava concedendo à igreja e ao mundo é a devoção ao coração imaculado de Maria e o Sacratíssimo Rosário. Porque quando Jesus foi capturado, quando Jesus foi preso, quando Jesus foi levado pelos judeus, pelos sumos sacerdotes, pelos seus algozes, quem que cuidou dos apóstolos? Quem que ficou com os apóstolos? Nossa Senhora. E aqueles que ficaram com Nossa Senhora se salvaram, aqueles que abandonaram Nossa Senhora se perderam. A mesma coisa está acontecendo nos dias de hoje. O mundo sempre vociferou e vomitou, como está no Apocalipse capítulo 12, contra a mulher. Essa mulher é a igreja, essa mulher é a Santíssima Virgem Maria, essa mulher é a fé católica. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, diz que o dragão vomitou um rio de imundícies contra a mulher, mas a terra veio em seu auxílio, a terra veio em seu socorro. No sonho de São João Bosco, aquele sonho da barca, a barca era a igreja, o Papa estava à frente da igreja, e a igreja estava sendo atormentada, a igreja estava sendo atacada por diversas outras barcas, e uma tempestade terrível. E São João Bosco, que era um santo de sétima morada, um místico, ia tendo aquelas visões, ia comentando com seu fiel escudeiro, Dom Rua, que agora já é beato, né? Então ele falando com o Dom Rua, dizendo que aquelas duas colunas que salvariam a igreja era uma forte devoção à Eucaristia, a Santíssima Eucaristia, a Santa Missa, uma vida sacramental e uma confiança inabalável no auxílio de Nossa Senhora, que é auxiliadora de todos os cristãos. E São João Bosco viu um sonho profético que antecipa Fátima em quase 50 anos. Dom Bosco viu o Papa sendo atacado pelos piratas, e ele explicou ao Dom Rua que aqueles piratas são os inimigos da igreja, os inimigos visíveis e invisíveis, que atacariam o Santo Padre.
E assim como no terceiro segredo de Fátima, o sonho de São João Bosco refere-se à figura do Papa, do Romano Pontífice, e de uma confusão e de uma tempestade muito grande em torno da Santa Igreja Católica e da figura do Papa. Aí por isso que gente não acolhe o Papa como Papa, outros já começam a odiar o Papa, e começam a odiar os bispos, e começam a odiar os cardeais, e não é o caminho do ódio, não é o caminho de julgamentos, de críticas, mas sim deixar a cabo, rezar pelos bispos, porque os bispos são irmãos, os bispos são sucessores dos apóstolos, os bispos são também um com o Santo Padre, o Papa, e como na história da Igreja houve papas, o Papa Libério no século VI, o Papa João XXII no século XIV, que passaram por momentos difíceis dentro da doutrina e foram corrigidos pelos cardeais e pelos bispos, e se humildemente retrataram daqueles erros. E a igreja continuou o seu caminho por mais 1000 e tantos anos, por mais 600 anos, porque o século XIV ficou para trás e a igreja está aqui. O século VI ficou para trás e a igreja está aqui. As heresias que queriam destruir a igreja, elas ficaram no tempo e a igreja permanece. Vamos rezar triplicado, quadriplicado pelo Papa. Vamos colocar o nosso joelho no chão, como fez a comunidade de Jerusalém, pelo Papa Francisco. E deixa aos cargos de Deus, de Nossa Senhora, qualquer espécie de julgamento interior, porque aquilo que for doutrinário contra a fé católica, contra os mandamentos, contra a santa tradição, contra a Sagrada Escritura, não tem ser humano na face da terra. Pode ser até o Papa, queridos, com todo respeito. Quem sou eu? Eu sou um mero padre, um mero vigário. Quem sou eu? Com todo respeito ao Papa, com todo respeito à igreja, com todo respeito a tudo, mas até mesmo o Papa não pode contradizer a Sagrada Escritura. Até mesmo o Papa não pode contradizer os santos mandamentos, a lei divina. E cabe a nós, sacerdotes, cabe a nós, fiéis, consagrados, irmãs religiosas, rezar e redobrar a nossa oração e penitência pelo Papa e pela Igreja, porque aquilo que não é fé católica cairá por terra. E ninguém, absolutamente ninguém que é batizado, nenhum católico batizado, é batizado na fé ou nos costumes particular de uma pessoa, de 2, de 10, de 30, mas nós somos batizados na fé católica e ela é imutável na sua revelação doutrinal e moral. Não existe mudança naquilo que é a fé católica. E a confusão é feita por quem vem de fora, a confusão é feita pelos inimigos, porque não ache que aqueles todos que estão dentro da igreja são amigos de Jesus, não ache que aqueles que estão aí servindo são amigos de Jesus e da verdade, não, nem todos. Jesus pediu para a gente tomar cuidado com os falsos profetas, com aqueles que vêm a vós como ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. E São Paulo diz, como entre o povo foi infiltrado pessoas para destruir o judaísmo. São Paulo diz claro, no fim dos tempos vai inocular na igreja impostores, querendo destruir a fé católica, e nós temos que estar atentos a isso, e não nos deixar abater. Sofonias capítulo 3, versículo 16, não tenhais medo, não vos deixeis levar pelo desânimo, eu sou o Senhor teu Deus. Alegria do Senhor seja a nossa força. Nós estamos próximos do Natal, vamos pedir ao menino Jesus para iluminar a mente daqueles que estão à frente da igreja, para dissipar as trevas
interiores e exteriores, que sempre quis destruir a igreja. O sonho de Dom Bosco nos diz isso. O terceiro segredo de Fátima nos diz isso, que a igreja seria atacada de fora e de dentro, e que o Papa seria alvejado por milhões de inimigos, e que a fé católica estaria em jogo, que os costumes, que a moral, que a família estaria em jogo. Isso nos foi mostrado nas Sagradas Escrituras e nas recentes experiências místicas dos grandes santos, reconhecidas pela igreja. Então, não é tempo de abandonar Pedro, é tempo de rezar por ele. Não é tempo de pisar, é tempo de ter também misericórdia, porque a alma de todos está em risco. Olha o que Jesus disse para Pedro, Lucas 22, 32, eu já disse isso em homilia lá atrás. Todas as nossas almas aqui nessa terra estão em risco. O Padre Pio dizia isso. Enquanto nós vivemos, não somos homens, mulheres, somos um campo de batalha, e se você não vigiar e orar, você pode sucumbir. Simão, Simão, eu orei por ti, porque Satanás quis te aniquilar, mas uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé revelada, na fé sobrenatural, na fé que Deus dá aos seus escolhidos. Jesus está no controle, e Ele vai vir ao encontro, Ele vai vir ao encontro do Papa Francisco, Ele vai vir ao encontro da igreja, cardeais, bispos, sacerdotes, vão rezar, nós vamos nos levantar em oração, nós vamos colocar os nossos joelhos no chão, porque isso não é uma coisinha à toa que está acontecendo ali ou acolá, não, isso tem a ver com toda a vida da igreja, e com a família, e com a sociedade. E Deus que jamais abandona-nos, Deus que jamais nos abandona, porque Ele é a verdade, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Jesus não nos abandona. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele que é Deus conosco, Ele que não suporta ambiguidades, que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. O que passa disso não vem de Deus, mas do maligno. Jesus que está vivo, Jesus que é o verdadeiro Rei, sumo e eterno sacerdote, conduzirá a igreja nos caminhos da salvação. A nós, fidelidade às Sagradas Escrituras, fidelidade à Sagrada Tradição, fidelidade ao Sagrado Magistério. A nós, humildade, espírito filial, oração, e jamais ir contra a revelação divina, jamais ir contra os mandamentos, na nossa consciência, no nosso coração e nas nossas atitudes. Amamos, respeitamos a todos, amamos e respeitamos a todos, mas não acolhemos ideias malucas. Você pode amar um drogado, mas você não deve achar que a ideia dele de se drogar, de se destruir, está certa. Você deve amar aquela pessoa que tem uma tendência ao suicídio, ama ela, mas se ela dizer que eu quero me suicidar amanhã, eu vou te respeitar assim, não, eu vou procurar te ajudar. A gente não tem que acolher ideias errôneas, malucas, ilógicas. Isso não é próprio da razão humana, e muito menos da revelação divina. Essas questões que envolvem a família, a identidade humana, isso é uma grande armadilha de Satanás contra a igreja, contra a fé católica.
contra a moral, contra a lei natural. E nós não devemos titubear, nem para a esquerda, nem para a direita. Continuemos firmes, crendo, amando a Deus, amando as pessoas, mas como diz São Paulo aos Romanos capítulo 12, versículo 9: amai o que é bom, odiai aquilo que é mal, a mentira, o engano, a sedução, a ambiguidade. Isso não pode ser acolhido no seio da Santa Igreja Católica. Jesus, quando ele perdoava os pecadores, ele dizia assim: alguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. João capítulo 8, versículo 11: vai e não tornes a pecar. Jesus ia ao encontro dos pecadores e dos piores pecadores para convertê-los, não para afagá-los nos seus erros e nos seus pecados. Esse é Jesus Cristo de Nazaré, e os seus seguidores, sucessores, devem imitá-lo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. São Paulo imitava Jesus Cristo, os santos imitavam Jesus Cristo. Amor total ao pecador e repúdio total ao pecado. Essa é a fé católica, isso é a razão, isso é o bom senso. O que vai contra isso não vem de Deus, e o que não vem de Deus será destruído por si mesmo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.